Você está ouvindo Biologia in Situ Podcast. Porque todas as estradas levam à biologia. Olá, biouvinte, tudo bem? Eu sou Ricardo Gomes, biólogo e apresentador aqui do Bio in Situ. Comigo hoje tenho Raíssa, a Bela. Oi, gente, tudo bem? E hoje, sem mais demora, vamos começar nosso episódio sem titubear. Então, que tal buscar um lugar confortável para sentar, sem qualquer desconforto e nos ouvir? Bom, não sei se você percebeu, mas nesse início eu repeti intencionalmente uma palavrinha ou parte dela, pelo menos. É porque esse é nada mais, nada menos que o nosso 100º episódio. Olha aí, Rai. Uhul! 100 episódios. 100º, meu Deus do céu, quanta história Né? nesse meio tempo. Quase 3 anos já de podcast, né, nesse tempo. E também é uma honra estar presente nesse marco tão importante do nosso podcast. E isso só está sendo possível graças a vocês, ouvintes. E por isso já começo, agradecendo a todos a atenção de sempre. Então, tchim, e bora lá celebrar conosco mais um episódio mega legal. Isso mesmo, e antes de entrar no tema de hoje, eu quero avisar que esse episódio é uma sequência da nossa conversa sobre o universo da paleontologia, da paleobiologia, dessa vez com foco na paleoecologia e na conservação. Então, como nós vamos abordar conceitos já mencionados nos episódios anteriores, nos 3 episódios anteriores, se você não ouviu, a gente recomenda que você escute os anteriores da série para conseguir entender melhor o que vamos tratar hoje. Então, sem mais delongas, vamos dar início aos trabalhos. Eu tenho uma delonga a mais. Rai, você sabe... Uma pergunta pra você. Você sabe qual é o carro do período... Eu gosto da fé da pessoa em mim. Já vem um nossa, tipo, o que vai vixe. falar? Você sabe qual é o carro da antiguidade? O carro que foi achado em meio aos fósseis? Não. É o paleoecologia. Olha só. Meu Deus do céu. Entenderam, meu vídeo, por que do nosso agora? Agora sim, sem mais delongas. Vamos para o episódio. Como já dito anteriormente, nossos queridos fósseis nada mais são do que restos de seres vivos que habitaram o nosso planeta em épocas remotas e foram preservados em rochas sedimentares. Foi pelo estudo deles, dos fósseis, que conseguimos determinar a idade das rochas em que foram encontrados, identificar as espécies que viveram há milhões de anos e até inferir as características ecológicas dos organismos, como a dieta, modo de vida e relações ecológicas com outras espécies. Foi assim, e não usando alguma facilidade científica, ou melhor dizendo, da ficção científica. O que eu estou querendo dizer? Eu falo da famosa máquina do tempo que nos levaria ao passado para vivenciar o que acontecia por lá. Mas como eu disse, isso faz parte da ficção científica. A nossa realidade é bem diferente e muito mais trabalhosa. E lembre-se, ou melhor, relembre, fóssil não é só osso. Como já explicamos anteriormente, existem diversos tipos. Outros tipos de registros também podem ser considerados fósseis, como os iquinofósseis, por exemplo, que são marcas deixadas pelos seres vivos, como pegadas, rastros e tocas. Através da análise desses registros biológicos, é possível inferir o comportamento dos animais, a distribuição geográfica das espécies e também a interação entre elas. Pela quantidade de informação que podemos ter a partir deles, esses se tornam de extrema importância. E vocês sabiam que os fósseis só são encontrados assim se datarem de mais de 10 mil anos? Menos de 10 mil anos ainda é considerado história recente, dá pra acreditar? Então toda vez que você se sentir velho a completar mais uma década de vida, lembre-se que os fósseis de só 9.500 anos, por exemplo, nem são considerados fósseis. Agora tá tudo bem, tô mais tranquila. Agora o trintou tem um peso menor, né?
Nossa, é bem menor, né? E para entender mais facilmente o que um fóssil é capaz de nos contar, vamos recorrer a Ana Bottalo, paleontóloga e repórter de ciência e saúde da Folha de São Paulo. Em uma entrevista a Jéssica Mais e Natália Silva do podcast Habitat, Ana disse que estudá-los é como estar olhando o momento do passado pelo buraco de uma fechadura. Muito interessante essa comparação, não acham? E aqui fica uma dica também. Visitem o Museu de Zoologia da USP em São Paulo, que ele é muito interessante. Então quem não conhece nem tem ideia do que está perdendo. E galera que não é de São Paulo, como eu, pode pelo menos curtir as fotos e vídeos no site do museu. Mas bom, retomando. Ainda segundo a Ana Bottalo, mesmo que observemos apenas um fragmento dessa janela do passado, é assim que podemos entender como era o organismo, a estrutura, o formato do corpo e o ambiente onde ele vivia. Por exemplo, se o processo de fossilização foi muito rápido, dá a entender que o ambiente apresentava muita movimentação, com presença de água, entre outros pontos. E existe também a estratigrafia de camadas, citada várias vezes ao longo dessa série, mas só relembrando que trata-se da área da geologia que estuda a sequência das camadas de rochas sedimentares e as suas características físicas e químicas. É através de análises estratigráficas que conseguimos determinar a idade das rochas e inferir as condições ambientais em que foram depositadas. Por exemplo, camadas de rochas sedimentares ricas em minerais como argila e areia podem indicar que foram depositadas em ambientes fluviais ou marinhos rasos, enquanto camadas com depósitos de carbonato de cálcio podem indicar a presença de recifes de corais em um ambiente antigo. E é a união da análise das três áreas de que tratamos até aqui que fundamenta a Santíssima Trindade da paleontologia. A análise dos fósseis pode indicar quais espécies habitavam o ambiente, a análise dos icnofósseis pode indicar como essas espécies interagiam e se movimentavam, e a estratigrafia de camadas pode indicar as condições ambientais em que essas espécies viviam. Em conjunto, essas informações permitem às pesquisadoras reconstruir o ambiente antigo de forma mais precisa e mais completa. E agora com você, querida ouvinte, você já conhece o termo paleoecologia? Mesmo que nunca tenha ouvido falar, se dividi-lo em duas partes, a gente consegue saber do que ele se trata. Ele vai ser uma área... carro antigo, né? É, com certeza. No mato. É árvore de palhos. À frente do seu tempo, porque é um carro antigo e ecológico. Chega, Ricardo. Tá, gente. Desculpa. Não se trata de carro, tá? É uma área que tá dentro da paleonto, que ela se dedica ao estudo das inter-relações entre seres vivos já extintos e o meio ambiente. De maneira geral, embora o objetivo seja o mesmo da ecologia atual, ou seja, compreender os processos e padrões da biosfera, ambas diferem em relação às metodologias e escala temporal, já que se encontram delimitadas pelos seus próprios objetos de estudo. Isso mesmo, enquanto a ecologia se dedica à observação e experimentação direta de organismos, populações e comunidades vivas, raramente ultrapassando uma década, a paleoecologia trabalha com registros, muitas vezes incompletos, compostos apenas por restos e vestígios fósseis na escala do tempo geológico. Esses restos e vestígios são utilizados como proxies. Peraí, Ricardo, pra o quê? Conta pra gente o que é essa palavra complicada. Proxy, ou proxies no plural, é só um nome menor para se referir a indicadores ambientais indiretos. E não, eu não escolhi usar esse termo porque eu acho mais chique, não. Tá bom, pode continuar então. Ah, tá, ok. Bom, como eu dizia, esses restos e vestígios são utilizados como proxies para contribuir em inferências sobre a autoecologia dos grupos, suas interações com outros organismos e com o meio. Mas a chiqueteza não está só nos nomes não, galera. Nas últimas décadas, a paleoecologia vem fazendo uso de grande variedade de técnicas e análises tecnológicas, como isótopos, ecomorfologia, morfologia funcional, microdesgaste e morfometria geométrica, para buscar inferências sobre a tolerância, comportamento e interações sobre animais extintos de diferentes grupos taxonômicos, não ficando restrita apenas à compreensão morfológica ou sistemática. A paleontologia também tem evoluído bastante, com trocadilhos ou não, desde o último século. A partir das décadas de 1980 e 90, esse ramo foi deixando de ser puramente descritivo para adotar novas técnicas e métodos como a paleohistologia, a microscopia eletrônica de varredura, a tomografia computadorizada com a geração de imagens para impressão em 3 dimensões e, atualmente, a paleometria,
da qual já a gente vai falar com mais detalhes. Essas técnicas todas, elas tiveram origem e foram aprimoradas em países da Europa e nos Estados Unidos, embora sejam muito utilizadas em nosso país também. Temos pesquisas paleobiológicas rolando em diversos laboratórios. Dentre as instituições que trabalham nessa área, destacamos o Museu Nacional, ligado ao UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Temos também em relação à USP, que é a Universidade de São Paulo, e as federais de Pernambuco, Rio Grande do Sul e do Cariri. Adoro essa palavra, Cariri. É, né? A sonora. Mas tomando a microscopia eletrônica de varredura, ou MEV, observamos que ela tem sido primordial para análises de microestruturas em fósseis. É a mais utilizada na paleobotânica, porque em geral os fósseis de plantas apresentam, por exemplo, estruturas anatômicas tridimensionais que são importantes para distinguir diferentes grupos de plantas, de acordo com a anatomia estomática, que é a forma do estômato, que é uma estruturazinha que tem nas folhas das plantas. Por meio desses estudos anatômicos, já é possível reconhecer também a composição de uma paleoflora. Também foi possível constatar que muitas vezes as estruturas preservadas da cutícula da planta fossilizada são iguais ou muito similares às encontradas nos vegetais atuais. Por sua vez, a palinologia, que é a parte da botânica que estuda pólens e esporos, também utiliza o MEV para diferenciar grãos de pólen que apresentam morfologia polínica semelhante. Eu, quando estava na faculdade, fui fazer um mini curso sobre... era alguma coisa... Calma. Negócio tipo CSA, que eu esqueci o nome. Biologia forense. Teve um caso que eles descobriram utilizando essa palinologia. Que eles encontraram um corpo lá e aí ele tinha um grão de pólen. Só que aí esse grão de pólen não era de uma planta que existia nessa época assim que a gente vive. Aí tiveram que recorrer à palinologia para poder descobrir que era de uma planta... de uma planta fóssil. E aí nisso, eles conseguiram encontrar o local que o corpo, que a pessoa foi morta, porque tinha um lugar muito específico que tinham esses pólens fossilizados, e aí conseguiram desvendar o caso. Eu achei muito brabo quando vi isso. O Paleo CSI. É isso aí. E agora sim, o que tem de mais recente no estudo de, digamos assim, coisas nada recentes, é a paleometria, que se refere a técnicas que podem ser aplicadas em fósseis para identificar e caracterizar os compostos que constituem o material fossilizado, de acordo com a constituição química geral dos organismos. Para isso, pode-se optar por usar infravermelho, espectroscopia Raman, difração de raio-x e fluorescência de raio-x. Assim, é possível ter informações, por exemplo, a respeito da composição química de esqueletos ou fragmentos de vegetais fossilizados, dos processos de fossilização, dos paleoambientes e das mudanças de clima, além de traçar evidências adicionais acerca das condições e processos tafonômicos. Não ria, por favor. Eu não estou falando como dinofauro, aquele dinossauro com problema de dicção. Os processos tafonômicos são, como já falamos lá no primeiro episódio, todos os processos que afetam positivamente ou negativamente a preservação dos organismos ao longo do tempo. Você está falando do dinossauro, aquele que fala assim. Bom, e aí, Biouvinte, você acha que são feitas pesquisas em paleoecologia no Brasil? Bom, são feitas sim, embora um levantamento realizado pelas pesquisadoras Veiga e Melk entre 2011 e 2021 concluiu que a produção ainda é reduzida se comparada ao panorama mundial, principalmente em relação aos vertebrados. Aqui, os mais estudados são os grupos quaternários de mamália, que são 34 trabalhos encontrados, seguidos de dinossáuria, que são apenas 5 trabalhos. 34 de mamíferos na frente dos dinossauros? Bastante, legal. Né? Bastante. É. Isso é bem interessante, porque na nossa cabeça os dinossauros sempre são o alvo do estudo, né? Isso também chamou a atenção das autoras que realizaram o levantamento, mas acredita-se que essa discrepância se dá pelo fato dos estudos serem recentes. É bem provável que eles estejam ainda focados em caracterizar os grupos aos quais pertenciam, para só depois aprofundar na ecologia.
E curiosamente, esses trabalhos sobre o clado dos dinossauros apresentam no geral a temática voltada para a biogeografia. E isso pode ser explicado pela importância do grupo em estudos sobre a biogeografia do Gondwana, que são um dos continentes que se originou depois da divisão do supercontinente Pangeia, né? E as relações temporais, faunísticas e ambientais entre os continentes. E a maior quantidade de trabalhos voltados ao quaternário em relação a outras eras pode ser por uma questão limitante típica da paleontologia, que quanto mais antigo o fóssil, mais fragmentado e incompleto ele é. Mas agora vamos deixar de lado o foco na quantidade e voltar o olhar para os fósseis que temos aqui, já que nosso país tem uma localização geográfica única. Os exemplares brasileiros são particularmente interessantes. Podemos citar como exemplo a Formação Santa Maria, na região sul, a Bacia do Araripe, na região nordeste, e a região do Vale do Paraíba, na região sudeste, que apresentam uma grande variedade de fósseis. Um dos aspectos mais fascinantes da paleoecologia é a descoberta de fósseis aquáticos em regiões distantes da costa. Isso mostra como os ambientes podem ser dinâmicos e quanta mudança pode ocorrer durante um longo período de tempo. A descoberta da presença de araucárias em pinturas rupestres, que é uma conífera encontrada no sul do Brasil, também nos mostra a importância dessa espécie para os povos da região e o quão significativa foi para a cultura local da época. E muito se fala da Bacia do Araripe, mas você sabe o que tem de tão especial nesse lugar? Bom, a Bacia Sedimentar do Araripe, no extremo sul do estado do Ceará, é uma região que apresenta condições ambientais muito favoráveis aos mecanismos de fossilização, sendo reconhecida como um dos mais importantes depósitos fossilíferos do país. Nesse local, ele tem especial importância as rochas sedimentares do membro Romualdo. E essas rochas sedimentares, elas são provenientes da parte superior da formação geológica Santana. É no interior dessas rochas que podem apresentar o formato de nódulos, onde podemos encontrar grande variedade de fósseis com excepcional estado de preservação, principalmente os de peixes. A relevância paleontológica é tamanha que alguns exemplares estão até em instituições como o Museu Britânico. Roubo! Né? Se tá lá no Museu Britânico, não é exatamente por causa da relevância, né? Mais por causa de um chamado colonialismo, talvez. E que privilégio ter um local assim no nosso país, né? Quer saber mais? Um trabalho bem interessante realizado ali, que utilizou técnicas de difração de raio-x em policristais e espectroscopia na região do infravermelho, apresentou a caracterização da composição das escamas de um fóssil de peixe originado de rocha sedimentar na formação Romualdo, do período Cretáceo, entre 145 e 65 milhões de anos aproximadamente. O mineral mais importante do processo de fossilização encontrado nesse estudo foi o carbonato de cálcio, ou seja, os compostos orgânicos originais constituintes do tecido da escama, então proteínas, gorduras, etc., eles foram substituídos por minerais, principalmente a calcita, ocorrendo então o processo de fossilização conhecido como calcificação. Essa formação está relacionada à rápida sedimentação da matéria orgânica em horizontes, onde se processa a redução de sulfatos e se dá a liberação de hidrogênio carbonato. Outro exemplo de trabalho realizado com a utilização de técnicas similares na região da formação Santana, na Bacia do Araripe, foi a análise de fezes oriundas de peixes fossilizados, ou seja, coprólitos. Esse trabalho concluiu que o coprólito era basicamente constituído por hidroxiapatita e um material mineral que envolvia o fóssil, predominantemente constituído de calcita. Por sua vez, o sedimento de onde foi retirado era composto de diversas fases minerais, mas nenhuma por hidroxiapatita. Assim, com base nesses resultados, os autores sugeriram que o animal que o produziu, algum peixe do Cretáceo inferior, deveria ser carnívoro. Então, apesar de não sermos os líderes em produção e pesquisa sobre a paleoecologia, como vocês podem ver, temos regiões geograficamente exclusivas que permitem analisar muitas coisas. A gente não tem investimento ainda para poder fazer essas pesquisas, né? A gente só... O espaço a gente tem, a gente só não... A mão de obra também, a gente só não tem o dinheiro. A gente só falta, acho que a única coisa que falta mesmo pro Brasil em todas as áreas é um pouquinho de socialismo e anticapitalismo. Só isso, mas de resto vai a gente tem. A gente sabe se virar, a gente consegue fazer um monte de coisa, cara. A
gente sabe Não é? improvisar. Um jeitinho brasileiro. E agora, que tal falar sobre conservação? Afinal, imagina alguém descobrir um fóssil jamais descrito e guardá-lo de maneira completamente errada. Aí já era. De maneira geral, essa área de estudo visa preservar a diversidade biológica e os recursos naturais do planeta. Ela se preocupa com a proteção de ecossistemas, espécies animais e vegetais, bem como a promoção de práticas sustentáveis para o uso dos recursos naturais. E um projeto muito interessante voltado para esse tema é o Colecionadores de Ossos, criado em 2010 como um blog de divulgação científica pela bióloga e paleontóloga Aline Guilard. Desde seu lançamento, esse projeto tem sido muito bem sucedido, expandindo seu conteúdo para o Facebook, Twitter e também para o YouTube. Conta atualmente com mais de 50 mil seguidores nas redes sociais e com participação de voluntários de todas as regiões do país. A iniciativa tem sido uma forma importante de incentivar a participação da sociedade na ciência e na conservação da biodiversidade brasileira. E voltando o foco para o nosso tema, sempre é bom relembrar que a conservação dos fósseis é de extrema importância para a compreensão da história da vida na Terra e para o desenvolvimento da ciência. Além disso, a preservação também pode fornecer informações importantes sobre a evolução das espécies e o funcionamento dos ecossistemas ao longo do tempo. No Brasil, a Lei nº 4.146/1942 dispõe sobre a proteção dos depósitos fossilíferos e estabelece que a coleta e utilização de fósseis devem ser regulamentados pelos órgãos competentes. Essa legislação visa preservar esses recursos como patrimônio cultural e natural da humanidade e garantir que sejam usados para fins científicos e educacionais antes que alguém venha do exterior para roubar ou comprar. Mas, apesar de existir uma legislação e ela ser clara, também existe aquele espertalhão que não dá a mínima para qualquer lei e ainda quer ganhar algo em cima disso, né? Estou falando de um grande problema relacionado à conservação dos fósseis, que é a biopirataria, que basicamente é a prática ilegal de coleta e comercialização dos recursos biológicos sem autorização dos detentores do conhecimento ou dos direitos de propriedade intelectual sobre esses recursos. E o risco de tal prática? Bom, a exploração indevida dos fósseis prejudicando sua conservação e também, por extensão, a pesquisa científica. Outras vezes, os fósseis são retirados de áreas de grande interesse científico, como sítios arqueológicos ou paleontológicos, sem autorização das autoridades competentes. Essas ações podem levar à perda de informações e de evidências importantes para a compreensão da história da vida na Terra, ou a proteção de espécies ameaçadas de extinção. E é isso. Ter um fóssil até deve ser legal, mas sinto dizer que a venda e troca de fósseis é proibida. E sabe por quê? A comercialização pode incentivar a coleta ilegal e a exploração predatória desses recursos, além de dificultar o acesso a eles para os fins científicos e educacionais. Um triste exemplo de comércio ilegal de fósseis que ocorre em todo o mundo, principalmente em áreas costeiras, é a venda de colares com dentes de megalodon. Megalodon, vocês não estão ligando o nome ao animal, é um tubarão, na verdade um antepassado dos tubarões, que era basicamente um tubarão gigante, muito maior do que os que existem hoje. E acredita-se que a venda desse item, muito procurado por colecionadores, amantes de fósseis e entusiastas de tubarões, tenha começado nos anos 60, quando mergulhadores encontraram esses fósseis submarinos durante suas expedições. Inicialmente eram vendidos a turistas como algo original, diferenciado, mas logo se tornaram itens colecionáveis e muito valiosos. E a consequência dessa prática infeliz, todos devem imaginar, né? Coletas irresponsáveis e ilegais, com mergulhadores explorando indiscriminadamente recifes e cavernas submarinas, causando danos irreparáveis ao meio ambiente submarino e à preservação dos fósseis. Outro caso que teve repercussão internacional envolveu o fóssil de um Ubirajara jubatus, que é o primeiro dinossauro não aviano contendo penas pertencente ao hemisfério sul. Essa venda a um colecionador estrangeiro teria sido intermediada por um comerciante de fósseis, e pasme, por um grupo de paleontólogos sem que autoridades do governo brasileiro fossem informadas. O caso, ele teve grande repercussão e indignação, tanto na comunidade científica quanto na sociedade em geral.
Afinal, se a descoberta do fóssil de uma nova espécie é considerada um marco importante para a ciência e para a compreensão da evolução dos seres vivos, a venda ilegal desse mesmo fóssil, que atualmente se encontra em um museu na Alemanha, representa uma perda irreparável para a pesquisa e para o patrimônio cultural do país. E também sem falar que a descrição desse fóssil ela não foi feita pelos brasileiros, né? Ela foi feita pelos alemães. Só que agora, depois de muita luta, e segundo algumas informações publicadas recentemente pela mídia, o retorno do Brasil está previsto para junho desse ano, de 2023. Mas também existe quem respeita a lei. Em 2021, a empresa Heineken anunciou que iria desistir de construir uma fábrica de cerveja em área próxima ao sítio arqueológico em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. O sítio em questão é considerado um dos mais importantes da pré-história do Brasil, com evidências da ocupação humana que datam de cerca de 12 mil anos atrás. A construção da fábrica havia gerado preocupações entre arqueólogos, ambientalistas e moradores da região, que temiam que a obra pudesse afetar o patrimônio cultural e natural que existe ali. A empresa chegou inclusive a obter autorização para a construção da fábrica em 2019, mas após pressão da sociedade e de órgãos ambientais, decidiu desistir do projeto. E aí é a parte que eu acho mais importante da história, que uma empresa ela não vai desistir de fazer uma coisa dessas por causa do sítio arqueológico, pela ciência, pelo conhecimento, né? Se não tiver pressão da sociedade, se não tiver a fiscalização e realmente o reforço para a implementação das leis que já existem, isso também não teria sido possível. Então é isso, galera. E lembre-se, fóssil só no museu. E é isso, Rai. Olha só, chegamos ao final do nosso episódio de número 100 e ao final também da nossa campanha, nossa minissérie sobre paleobiologia. Você gostou dos episódios? Gostei. Você não, falou comigo mesmo? Não, tô falando com você. Ai, desculpa. Não gostou, não. Silêncio... Gostei. Não gostei. Achei um silêncio ensurdecedor. Nem sei porque participei de 2 desses episódios, odiei tudo. Me chamaram, aí eu vim, né? Aquela. Tá fazendo boa, nada, não deu pra dizer não. Livre, aí eu decidi vir. Não, gostei sim, achei super interessante. Decidi acordar cedo em pleno domingo pra gravar episódio, porque eu tava sem nada pra fazer. Não, gostei sim dessa série, achei super interessante, muito... É um tema legal, né? Eu acho essa área da paleontologia interessante. Sim, e por incrível que pareça, a gente conseguiu agora nesse último episódio fazer mais piada e rir mais do que no episódio de Jurassic Park. Se eu tivesse assistido Jurassic Park, talvez tivesse feito mais. Feito mais piada. Ainda tem isso. Então, muito obrigado, meu ouvinte. A gente se vê na semana que vem. A gente, no próximo mês de julho. Mês de julho não, mês de junho. Próximo mês de junho, a gente não vai começar uma nova minissérie. Nós teremos episódios do BioNews, como a gente tem toda semana sim, semana não, né? Intercalados com os episódios maiores, né? Roteirizados. E a gente vai ter 2 episódios, 2 ou 3, a gente vai ter episódios avulsos, especiais, sobre assuntos que não se interligam entre eles, entre esses episódios no mês de junho. Vamos ver se vocês vão gostar da nossa proposta. E em julho a gente volta com mais uma minissérie, como foi essa aqui de paleobiologia. Até lá, vocês podem falar com a gente nos nossos canais, né? Nós temos no nosso e-mail cartinhas@biologiaincito.com.br e as nossas redes sociais. Pode mandar uma DM lá em qualquer uma das nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn, como @bioincito. @biologiaincito, e no Twitter e no TikTok, que é @bioincito. O Incito se escreve INSITU. E se você puder e quiser, pode apoiar o nosso projeto na Orelo, orelo.cc/biologiaincito, ou mandar um Pix pra gente. A nossa chave Pix é o nosso e-mail também, cartinhas@biologiaincito.com.br.
Muito obrigado, meu ouvinte, por acompanhar a gente por todo esse processo aí de chegar a 100 episódios. Muito obrigado, Rai, que tá aqui desde o início, desde que tudo era mato. Que agora todo o nosso passado está se tornando um fóssil e estamos escrevendo uma nova história. Esse episódio é uma produção do canal Biologia in Situ. Coordenação Bruna Canelas, Cristiane Santos, Eloá Caramuru, Ricardo Gomes e Vitor Lopes. Pesquisa de pauta por Alice Campos e Valteniza Andrade. Revisão científica Isabela Maiara e Nádia Lopes. Roteirização por Ana Vitória. Revisão textual por Sueli Rodrigues. Locução por Raíssa Bela e Ricardo Gomes. Direção por Vitor Lopes. Edição e mixagem de áudio por Felipe Castro. E arte da capa, Larissa Castro. Eles são parentes? Não. Não? Ah, tá. Por sua vez, a palinologia, parte da botânica que estuda pênis, mentira, desculpa. Eu também não concordo muito com o nome, não. Por que não pode ser polenologia? Ai, não sei. Ou esporonologia. E muito se fala da bacia do Araripe, mas você sabe o que tem de tão especial nesse lugar? Bom, vendas de bacias. Mentira. Bom, a bacia... Deus do céu, Ricardo, isso é culpa sua. Capital Mundial das Bacias. Exato. Olha aí. Tem de plástico, de barro, de metal. Não é venda de bacia. Poxa. Local... não dá, cara, não dá. Depois você fez o negócio da piada do palio, agora eu sou... Tá rolando quinta série. Nesse local tem especial importância as rochas sedimentares do membro Romualdo. A gente tenta fazer um programa sério. A gente tenta. A gente tenta trazer informação. Mas às vezes a Mas quinta aí do série nada ela é mais surge forte. o membro das pessoas e a gente não consegue mais. Quinta série que vive em mim, saúde da quinta série que vive em você. Na mais treta. A gente se formou, a gente passou da quinta série, a gente fez faculdade, a gente é adulto. Mas não dá. E a gente não ri mais dessas bobeiras. Ou seja, os compostos orgânicos originais constituintes do tecido da escama, então proteínas, gordura, etc., foram substituídos por minerais, principalmente a calcita. Não aguento isso não. Principalmente a calcita. Mas tá demais hoje. Não tá dando. Nós e o Romualdo. Com formações de calcita também. Com coprólito na calcita. Chega, acabou. Muito obrigado. Beijo. Beijo, meu ouvinte. Muito obrigado por estar com a gente aqui durante todo esse tempo, aturando essas piadas horríveis do Ricardo. Brincadeira, Ricardo. Essas piadas horríveis, pedimos perdão, mas é tudo feito com muito carinho, especialmente pra vocês.